Como fazer fichamentos de textos acadêmicos? Não sei se vocês têm por hábito fazer fichamento quando vocês fazem a leitura de alguma obra, de algum texto, se já faziam isso na educação básica. O que seria um fichamento? Ele não é um resumo, embora possa conter resumos, não é uma paráfrase, embora possa conter paráfrases. Ele é basicamente um arquivo de texto que vai conter algumas referências, informações sobre o conteúdo de um texto, de uma obra que você leu. Então, antigamente se chamava de fichas de documentação teórica, porque esses fichamentos eram realizados em fichas manuais, que são fundamentais para a construção do trabalho. Segundo Severino, o fichário é constituído primeiro pelas fichas de documentação temática, né, que se baseia em conceitos fundamentais que estruturam determinada área. Então, cada estudante pode ir organizando o seu fichário temático, né, a partir da estrutura curricular do seu próprio curso, por exemplo. Então, o fichamento é uma forma da gente estudar, não é um trabalho acadêmico, não é um texto que você vai ter que entregar para alguém, é uma forma de você organizar aquilo que você for lendo. Então, isso, se a gente organiza as nossas leituras, isso vai facilitar depois quando nós vamos escrever um texto. Então, alguns professores até pedem para os alunos fichamento de alguns livros, resumos ou mesmo resenhas, que é justamente para desenvolver em vocês essa habilidade, né, de síntese, essa habilidade de identificação do que é mais importante em um texto, em uma obra. E aí, como que a gente faz o fichamento? Primeiro, a gente vai ler o texto, de preferência ininterruptamente, e depois, numa segunda leitura, a gente vai ir fazendo anotações, sublinhando, grafando, né? Seria, na verdade, uma leitura detalhada. E aí, depois, a gente vai fazer o fichamento. Nós temos 4 tipos de fichamento. Nós podemos fazer um fichamento bibliográfico, catalogando referências bibliográficas sobre um determinado tema, um fichamento só de citações, transcrição de parte do texto, um fichamento de resumo de conteúdo ou fichamento de opinião. Então, a gente pode organizar esses fichamentos, então, como uma ficha, um fichamento bibliográfico. Às vezes a gente não consegue ter em mãos todas as obras que gostaria, então a gente faz um fichamento bibliográfico, trazendo as referências dos textos bibliográficos que abordam um determinado assunto. O fichamento de citação, ele é feito assim com a transcrição literal do texto. Então a gente vai, após a leitura sistemática que a gente fez, a gente vai sublinhando frases, parágrafos, e essas partes nós podemos transcrever para o nosso fichário, né, para uma ficha de citação, colocando, né, devidamente o número da página que a gente vai, da onde a gente copiou. Como nós fizemos o fichamento de citação, é importante, assim, a gente primeiro trazer a referência completa da obra que eu estou lendo, daí depois eu não preciso toda vez colocar o nome do autor, já que toda aquela ficha se refere à mesma obra, então eu posso só ir colocando as citações. Eu gosto de já ir organizando as citações de acordo com as normas que eu vou apresentar no final para vocês, porque aí quando eu vou fazer um trabalho, eu já copio a citação, ela já está adequada. Se eu quero copiar um fragmento e não quero copiar todo ele, quero suprimir algo no meio, eu vou usar o colchetes e as reticências. Então, quando a citação passar de uma página para outra, a gente pode colocar o P e colocar o número das 2 páginas separadas por hífen. E aí eu posso fazer também um fichamento de resumo, que eu vou trazer a ideia do autor, as principais teses defendidas, não é uma cópia, né? Eu vou fazer uma síntese das principais ideias do autor. Então, quem resume apresenta com as próprias palavras o, o que achou interessante naquele texto, naquele capítulo. É importante a gente seguir as partes essenciais, a ordem do autor.
e cuidar para não copiar. Se copiar, a gente tem que identificar a página da onde copiou. Podemos fazer um fichamento crítico, né? Nesse tipo de ficha, além de trazer aspectos do conteúdo, o autor pode ir incluindo algumas críticas, alguns comentários nessa ficha. Aí é interessante que esses comentários estejam, né, destacados de alguma outra cor, porque daí vocês sabem que se refere a um comentário de vocês. Então, o fichamento crítico pode apresentar um comentário sobre a forma pela qual o autor desenvolveu o seu trabalho, no que se refere aos aspectos metodológicos. Então, vocês podem fazer comentários que vocês acharem relevantes. Então, o fichamento crítico, ele é uma análise crítica do conteúdo, ele é uma interpretação de um texto, né, que às vezes ele está meio obscuro, a gente vai torná-lo mais claro, é uma comparação da obra com outros trabalhos sobre o mesmo tema, eu posso explicitar a importância da obra. Em síntese, eu vou trazer comentários, vou trazer, assim, ideias sobre esta obra. Como eu falei para vocês anteriormente, se usava fichas, né, que eram guardadas, e aí tinha que cuidar para não perder as fichas. No início da ficha se trazia referência, e no corpo da ficha, depois as informações. Mas hoje, com as novas tecnologias, não se usa mais essas fichas de cartolina, então a gente usa um fichário no computador. Como? Nós vamos criar um arquivo, né, uma pasta para fichamentos, e dentro deste arquivo de fichamentos nós vamos criando subpastas que vão ter arquivos com fichas. Vai ter a ficha número 1, ficha número 2, por exemplo, nós podemos ir numerando as nossas fichas. Aqui um fichamento de tema, aí eu posso trazer o assunto, o tema, qual é a referência bibliográfica, trago o texto da ficha, que tipo de fichamento se encontra, se for alguma obra que eu peguei em alguma biblioteca, eu posso identificar qual foi a biblioteca que eu retirei essa obra. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de fichamento realizado. Eu posso fazer fichamentos, né, como eu comentei antes, de referência bibliográfica. Eu vou só listar referências que abordem o assunto, né, o tema que eu estou pesquisando. Aqui já é um fichamento, por exemplo, que traz paráfrases, ou seja, eu leio o texto e vou escrevendo com as minhas próprias palavras, aí eu coloco só o nome do autor e o ano. Se eu copiei uma frase, algumas ideias do autor, eu tenho que colocar o nome do autor, o ano e a página. Se eu estou lendo mais de uma obra, eu tenho que colocar, né, o nome do autor e o ano. Se eu estou fazendo uma ficha de uma obra apenas, aí eu posso ir colocando só a página. No computador, eu posso fazer de uma forma bem sintetizada. Eu pego um arquivo do Word e trago as referências e vou trazendo as informações que eu achei interessante. Eu apresentei para vocês 4 tipos de fichamento, mas vocês podem também, numa mesma ficha, trazer comentários, trazer citações e vocês irem fazendo a síntese da obra. Vocês podem também fazer um fichamento mais mesclado, depende dos objetivos de vocês. Então, essas são apenas algumas ferramentas que podem ajudar vocês nos estudos. Tenho certeza que se vocês começarem a fazer o fichamento das leituras, isso vai ajudar vocês. Depois, durante todo o curso, vocês ir guardando uma síntese dos principais artigos que vocês forem lendo, dos principais livros, obras. Isso vai facilitar a vida de vocês. E como eu comentei, se vocês vão fazer um fichamento de citações, procurem fazer as citações já de acordo com as normas da ABNT. Nós temos 3 tipos de citações. Ou eu copio literalmente, tal e qual, que a gente chama de uma citação literal, direta ou textual, ou eu vou fazer uma citação indireta, uma paráfrase, que eu vou ler o texto e escrever com as minhas palavras, ou ainda eu vou trazer uma citação de citação, que quer dizer que eu li um autor e esse autor tinha citado alguém e eu quero citar exatamente aquilo que ele citou. Então, nesse sentido, se eu vou
copiar até 3 linhas, eu vou fazer uma citação direta, literal ou textual. E aí essa citação vai ficar entre aspas, vai ficar no corpo do texto, e eu posso trazer o nome do autor tanto no texto, de acordo com Ribeiro, daí dentro do parênteses o ano e a página, ou eu posso trazer a citação entre aspas e no final da citação trazer dentro dos parênteses o nome do autor, o ano e a página. A diferença é que se eu trouxer o nome do autor fora dos parênteses, apenas a primeira letra é maiúscula. E se eu trouxer dentro dos parênteses, todas as letras do nome do autor vão ser em maiúsculo. Quando eu tiver uma citação longa, com mais de 3 linhas, aí eu não vou usar aspas. Eu vou recuar 4 centímetros da margem, vou usar fonte 10, espaço simples. Então, vocês já devem ter observado nos artigos que vocês leem, que às vezes tem umas citações recuadas, que a letra está menorzinha. Ali significa que é uma citação direta textual longa. Quando eu leio o texto, como eu falei para vocês, e eu não vou copiar tal e qual, vou escrever com as minhas palavras, a gente chama de uma citação indireta ou uma paráfrase. Neste caso, a gente vai colocar só o nome do autor e o ano. Eu não vou colocar o número da linha, porque eu não copiei tal e qual, eu escrevi com as minhas palavras. E tem algumas situações que a gente faz citação de citação. Muitos usam o APUD, né? Segundo Silva, 1986, APUD Ribeiro, 2001, o sistema punível é geral, pois contém um conjunto de regras de decisão. Ou seja, eu estou lendo o texto do Ribeiro e o Ribeiro citou o Silva e eu achei muito interessante e quero trazer a citação do Silva. Então, nesse caso, a gente faz uma citação de citação. Vocês também podem ver em alguns textos o opsit. Opsit que significa da mesma forma como foi citado anteriormente. Esse opsit é usado quando aparece um mesmo autor, o mesmo ano na mesma página. Também, ao invés de usar o APUD, eu posso usar, segundo Silva, o ano citado por Ribeiro. Aí, o sistema punível é geral, pois contém um conjunto de regras de decisão. Outra forma é, em vez de colocar no início, segundo Silva, o ano e a página, eu posso colocar no final, Silva, o ano, APUD, Ribeiro, 2001. Lembrando que aqui eu estou trazendo uma ideia como se fosse uma paráfrase com as minhas palavras, e porque eu não trouxe o número da página. Se eu tivesse fazendo uma citação direta, aqui no caso, como são só 2 linhas, teria que estar entre aspas e eu teria que trazer o número da página. Aqui só relembrando, né? Se eu tiver 2 autores, no texto eu vou dizer de acordo com Oliveira e Leonardo, aí o ano e a página. Agora, se eu trouxer o nome dos 2 autores dentro dos parênteses, não vai ter o E para ligar eles, vai ser Oliveira, ponto e vírgula, Leonardo, o ano e a página. Então, apresentação da autoria das citações. Autor, fora do parênteses, apenas a primeira letra maiúscula, ou toda palavra maiúscula dentro dos parênteses. Quando eu tenho 2 autores, é o que eu acabei de falar. Se está no texto, ligados por E, se está dentro do parênteses, eu uso ponto e vírgula. No caso de mais de 3 autores, eu vou usar o et al. Até 3 autores eu posso citar o nome dos 3. Mais de 3 eu vou usar o nome do primeiro autor e usar o et al. Pode ser que eu tenha uma instituição como autora de determinado texto, aí eu vou citar o nome da instituição. Se for um texto que não tem autor, eu vou usar a primeira palavra do título e reticências para fazer a referência. E aí eu também trouxe a questão de citação, conforme eu já expliquei anteriormente. Então, essas seriam as principais dicas relacionadas ao fichamento e a como fazer citações. É muito importante vocês reverem até os slides que eu vou compartilhar com vocês sobre as citações, que vocês vão usar muito nos trabalhos acadêmicos, nos projetos.
essa questão das citações, porque se vocês copiarem algo do autor e não identificarem, né, da onde vocês copiaram o ano, a página, isso configura plágio. Então, e vocês sabem que até é passível de ser processado por caso de plágio, de se apropriar de uma ideia de alguém, né, sem citar adequadamente. Então, desejo a vocês boas leituras e com certeza, vocês usando, né, fazer fichas, usando o fichamento vai facilitar muito a vida de todos. Bye bye e até a próxima.